Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Estamos avançando na caminhada com Jesus durante seu ministério terreno e estamos destrinchando cada passagem e trazendo para a atualidade o que significa, para que você que às vezes não entende a palavra, saiba como interpretá-la, como pô-la em prática, que isso é muito importante. Hoje vamos dar continuidade à cena que aconteceu no capítulo anterior. Jesus liberta um homem de uma legião de demônios. Esse milagre gerou rejeição por parte dos cidadãos daquela região, a região de Decápolis, principalmente Gadara. E Jesus vai embora, toma o barco em que ele foi, com seus discípulos, e retorna até Cafarnaum. Mas lá já tem pessoas aguardando por ele, tá bom? E Jesus vai operar milagres fantásticos. Então, antes de abrir as nossas Bíblias, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e estou sempre muito feliz de estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Lembrando que não sou eu que está pregando, aquele que me dirige, aquele que controla meus movimentos, aquele que controla minha vida é o Espírito Santo de Deus. E Ele quem está trazendo essa mensagem hoje em dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Esta passagem também encontra-se nos Evangelhos escritos por Mateus e Lucas. Tá bom, meus queridos? Então, a palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais incomodar Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém o seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus, meus queridos. Senhor Jesus operou o milagre de ressurreição. A criança, vamos falar adolescente, ela estava
morta, e o Senhor emitiu só uma palavra e a criança levantou. Glória a Deus, meus queridos. Agora vamos lá, vamos ver esse contexto, vamos ver como aconteceu este milagre e que experiência, que lições esta passagem traz para nós, para os tempos atuais. A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres que apontam para o poder de Jesus sobre a vida e sobre a morte. Conforme relatado no Novo Testamento, durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus ressuscitou 3 pessoas. O filho da viúva de Naim, que a gente já discutiu essa passagem aqui, a filha de Jairo, e ao amigo dele, a ressurreição de Lázaro, que mais para frente vamos estar destrinchando esse milagre maravilhoso, tá bom? A ressurreição da filha de Jairo ocorreu quando Jesus desembarcou na cidade de Cafarnaum. Então, ele havia acabado de atravessar o mar da Galileia, vindo da região de Decápolis, onde havia libertado aquele homem endemoniado, o gadareno. Tinha uma legião de demônios. Jairo, ele se aproximou de Jesus, pedindo que ele curasse sua única filha. Jairo, vamos ver aqui que Jairo era o chefe da sinagoga, tá bom? Ele era um homem importante, era um homem responsável por organizar e conduzir a liturgia da sinagoga. Lembrando de que ele formava parte daquela cúpula de fariseus, escribas e mestres da lei, que sempre tiveram uma oposição ao ministério de Jesus. Então Jairo precisou bastante coragem para ir até Jesus, pois muitos líderes religiosos estavam decididos a destruir o Senhor. Mas o amor dele pela filha moribunda forçou a deixar de lado os preconceitos e ir até Cristo. Meus queridos, o chão aos pés de Jesus nivela as pessoas, pois todos os que têm fardos se encontram lá. Nunca esqueça isso. Quando Jairo foi a buscar a Jesus, sua filha estava gravemente doente. Contudo, a menina ainda não estava morta. Isso significa que Jairo inicialmente foi buscar uma bênção de cura. Por isso, isso significa que Jairo, inicialmente, ele não foi pedir ressurreição, tá bom? Ele queria uma bênção de cura. Diante de Jesus, Jairo se prostra aos seus pés e insistentemente lhe suplicou para curar a sua filha única. A filha de Jairo tinha 12 anos, é o que a Bíblia fala naquela ocasião. A Bíblia também não informa que tipo de enfermidade lhe acometeu, mas fica claro que a menina estava em um estado terminal, pelo desespero que o pai demonstrava. Em todo momento, a medida de fé de Jairo é destacada. Nenhum dos evangelhos mostra Jairo vacilante, mas sempre com a certeza de que, se Jesus tocasse sua pequena filha, ela viveria. Jesus escutou o pedido de Jairo e foi com ele em direção à casa onde estava a menina. Mas a Bíblia Sagrada diz que uma grande multidão seguia Jesus e o apertava. Aqui vale lembrar que a cidade de Cafarnaum, ela serviu como uma espécie de base para o ministério terreno de Jesus. Talvez isso possa explicar o grande número de pessoas que cercavam o nosso Senhor. Durante o trajeto, os mensageiros da casa de Jairo traziam as más notícias sobre a pequena menina de 12 anos que havia acabado de falecer. Os evangelhos não esclarecem quem eram esses mensageiros,
Provavelmente eram parentes ou amigos de Jairo. Mas o que fica claro é que definitivamente eles não acreditavam que aquela situação poderia ser revertida. Já que eles falam para o Jairo: não incomodes mais ao mestre, não tem mais nada a fazer. Enquanto a filha de Jairo estava doente, ainda parecia haver alguma esperança, Mas agora que a morte tinha se confirmado, os mensageiros da casa de Jairo pensavam que não havia mais nada que pudesse ser feito. Bom, mas vamos ver que com Jesus isso não anda mais. Quando Jesus está em nosso barco, querido, o impossível acontece. O milagre, ele ressurge, tá bom? A Bíblia diz que Jesus não deu importância para a notícia trazida por aqueles mensageiros. Ao contrário, ele confortou o chefe da sinagoga dizendo: não temas, crê somente. Os amigos do religioso não acreditaram que Jesus pudesse fazer mais nada. Todavia, ele é o único que pode vencer a morte. Não duvide disso. Jesus encorajou a Jairo a acreditar, tá bom? Quando tudo parece ruir à volta e até os amigos nos desencorajam, tudo o que podemos fazer é, pela fé, agarrar-nos às promessas de Deus. Nunca esqueça isso. Lição para os dias de hoje. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, está escrito: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Glória ao Senhor Jesus. Não há qualquer dúvida, meus queridos, de que a filha de Jairo realmente estava morta. A declaração de Jesus dizendo que a menina estava dormindo era uma revelação do acontecimento extraordinário que estava por vir. Por isso ele questionou as pessoas que choravam. Aos olhos humanos, aquela era uma ocasião de lamento e de tristeza. Mas aos olhos do Filho de Deus, aquela era uma ocasião de grande júbilo e contentamento. A filha de Jairo haveria de despertar da morte como quem desperta de um breve cochilo. Também vale notar a aparente falta de sinceridade das pessoas que estavam ali. Quando Jesus anunciou que a menina estava apenas dormindo, as pessoas deixaram de prantear para caçoar de Jesus. A expressão original indica um tipo de deboche. Aquelas pessoas queriam humilhar Jesus. Talvez pensassem que ele estivesse delirando. Afinal, o cadáver da menina estava ali e o retorno à vida era impossível. De fato, essas pessoas não compartilhavam da mesma fé de Jairo. Eram pranteadores profissionais que podiam alternar entre o lamento comovente e a zombaria descarada. Jesus mandou que todas essas pessoas que tumultuavam a casa de Jairo saíssem. Ele permitiu apenas que o pai e a mãe da menina, além de seus 3 discípulos mais próximos, ficassem. Então eles entraram no aposento onde a filha de Jairo estava. Foi aí que Jesus a tomou pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Certamente há um toque de ternura muito grande nessa ordem. Jesus pronunciou essas palavras em sua própria língua, a mesma que a menina também se comunicava. Portanto, provavelmente essas palavras eram as mesmas que a mãe da menina rotineiramente usava. Certamente eram as mesmas palavras que a mãe da menina usava para acordá-la. A diferença é que, pronunciada pelos lábios do Filho de Deus,
essa simples ordem foi um desafio à impossibilidade e um triunfo sobre a morte. Após ter ressuscitado a menina, Jesus ordenou que dessem de comer para ela. Ele também pediu que ninguém divulgasse o que havia ocorrido. É provável que naquela região, a divulgação da ressurreição da filha de Jairo desencadearia ações que ainda eram inapropriadas para aquele momento de seu ministério. Ainda não havia chegado o tempo do grande clímax de sua obra na terra. Agora vamos ver que lições sobre a ressurreição da filha de Jairo a palavra de Deus traz para nós. Vamos destacar aqui 3 lições principais, tá bom? Em primeiro lugar, o milagre da ressurreição da filha de Jairo é uma prova clara acerca da divindade de Cristo. Querido, somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Se Jesus ressuscitou dos mortos a filha de Jairo, então Ele é Deus. Em segundo lugar, o milagre da ressurreição da filha de Jairo nos ensina muito sobre a verdadeira fé em Jesus. Jairo nos ensina essa lição. Sua fé havia sido testada de forma extrema. Primeiro, ele foi buscar ajuda para a filha doente, mas nesse tempo ela acabou morrendo. Então, imediatamente, ele passou a rogar pelo milagre da ressurreição. Quando lhe disseram que sua filha estava morta e que ele não devia mais importunar Jesus, Jairo preferiu dar ouvidos a Jesus. Ele recebeu com sinceridade as palavras de conforto e encorajamento. Não temas, crê somente e será salva. Em terceiro lugar, a ressurreição da filha de Jairo é o desfecho final de uma sequência progressiva que aponta para a verdadeira identidade de Cristo. Nessa sequência, ele demonstrou seu poder sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. Jesus é a esperança dos que vivem sem esperança. Mais do que ressuscitar o corpo físico para vivermos simplesmente nesta vida, Ele quer ressuscitar-nos para vivermos eternamente com Ele. Jesus morreu a nossa morte para podermos viver eternamente na presença de Deus, meus queridos. Essa é uma ressurreição espiritual que nos leva à vida plena que vai em direção à eternidade. É isso que Ele faz com todos que confiam nele e se entregam a Deus. Tudo que Jesus toca traz vida e transformação. Ele está acima de qualquer rito religioso e nos mostra que tudo é possível ao que crê e confia no seu amor. Em meio à escuridão do sofrimento, em meio à escuridão do que você está sofrendo hoje, lembre-se, Cristo é a luz da vida. Ele ilumina os nossos corações e dá-nos um alvo eterno. Ele lhe ama e quer lhe dar uma nova vida, repleta de esperança e paz na sua presença. Maravilhoso, hein, meus queridos? Então, Jesus, nestas passagens, lembrando, eu trouxe o milagre da ressurreição da filha de Jairo, mas no meio dessa interface em que Jesus andava para a casa do religioso, aconteceu outro milagre, que a gente vai destrinchar semana que vem. Uma mulher, ela toca as vestes de Jesus, ela estava sofrendo 12 anos de um sangramento, de uma hemorragia, e não tinha quem curasse ela. Mas ele, só por tocar as vestes, ele tem o poder de emitir cura para essa mulher. Mas antes, ele havia libertado um homem de ser possesso por 6.000 demônios. E agora ele faz um milagre de ressurreição. Então, meus queridos, Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Se você acha que você está morto, quando falamos assim, que tudo acabou,
que já não tem mais esperança, que a situação está tão difícil que não tem nada que possa te ajudar. Não esteja olhando para humanos. Olhe para o Senhor Jesus. Ele tem poder. Toca as vestes dele. Vai lá e roga por ele. Porque ele age de acordo com a nossa fé. Tem uma passagem similar em que um centurião, ele tinha um servo e esse servo estava doente e estava quase que morrendo também. E quando Jesus falou, eu vou curar ele, ele centurião falou, não, Senhor, você não é digno de entrar na minha casa. Emite só uma palavra. No coração do centurião, ele sabia que qualquer coisa que Jesus falasse neste universo ia se cumprir. E ele sabia que se Jesus falava, seja curado, servo do centurião, mesmo que tivesse a 10.000 quilômetros de distância, esse homem ia ser curado. E foi o que aconteceu. Agora, Jairo pede a Jesus ir até a casa dele, impor a mão. Jesus não questiona. Você não acha que Jesus tinha o poder aí mesmo na beira do mar falar, Talita cumi, que significa, menina, levanta-se? Mas a fé de Jairo acreditava que se Jesus chegasse lá e colocasse a mão sobre a menina, ela seria curada. E Jesus andou pela fé de Jairo, pelo caminho da fé de Jairo. Mas se Jairo tivesse apresentado uma fé ainda maior e falar, Senhor, eu tenho certeza que qualquer palavra que o Senhor emitir aqui agora, minha filha vai ser curada na hora lá. Também houvesse acontecido desse jeito, como teve a mulher, ela tinha uma multidão que evitava chegar até Jesus, e ela falou, eu não vou poder conversar com Jesus, mas se eu toco a orla da roupa dele, eu serei curada, e aconteceu. Então, meus queridos, aumente a sua fé. Não tem impossível para Jesus Cristo, não tem. Se você vai lá e clama e ora pelo milagre, o Senhor é bom para te ouvir, Ele inclina a sua cabeça, ouve o teu desejo e se sai de teu coração, o milagre vai acontecer. Então, meus queridos, estou muito feliz por estar aqui e trazer esta palavra maravilhosa. E estou desejoso que chegue o próximo capítulo, que vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar com tudo. Orem, peçam, clamor e súplicas pelo Senhor, porque Ele está disposto a ajudar, Ele está disposto a agir na tua vida e a trazer milagres ainda maiores para você e para a tua casa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por estudo da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por nos trazer ensinos maravilhosos, por nos ressuscitar, por dar a Tua vida por nós, porque todos nós estávamos mortos espiritualmente. Nós andávamos servindo aquele que é o príncipe do ar, aquele que é o príncipe deste mundo, mas hoje nós declaramos em nome de Jesus essa servidão a esse ser acabar, porque nós servimos somente ao Senhor. Nós não temos ídolos, não temos imagem, não temos deuses, só temos um só Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que tem poder sobre as trevas, sobre as doenças e sobre a morte, em nome de Jesus. Pai, entra na vida e conforta esse irmão e essa irmã que está pedindo um milagre. Esse que está doente, coloca as tuas vestes na frente dele para que as toque. Esse que está sendo oprimido pelo inimigo, vai lá e declara, sai dele em nome de Jesus. Espírito imundo, aqueles que estão mortos hoje espiritualmente e aqueles que o Senhor
cuida e protege, Pai. Traz vida para essa casa, traz vida para esse ministério, traz vida para esse casamento. Ressuscita esse filho, ressuscita esse pai e essa mãe que hoje estão mortos e não querem entregar a tua vida ao Senhor. Em nome de Jesus, que seja cancelado todo espírito de morte na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz por esse estudo, muito feliz por estar cumprindo o meu propósito, que é de trazer a palavra de Deus, mesmo com todos os obstáculos que hoje eu sofri aqui para fazer isso. Mas o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e quando a palavra dele sai pela nossa boca, Ele tem instrumento para agir e transformar os corações das pessoas. Porque quem converte aqui, meus queridos, é o Espírito Santo de Deus. Até o próximo estudo, que a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.